Novamente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. Para quem não me conhece, mais uma vez, eu me chamo Marcos Freitas e a gente está dando agora prosseguimento aos vídeos que foram feitos anteriormente, baseados na conclusão da disciplina Tópicos Especiais em Telecomunicações, dentro do programa de pós-graduação Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. Então, continuando dentro do entendimento do Massive MIMO, dessa vez a gente vai fazer um apanhado sobre o conceito de estimação de canal e a gente vai apresentar alguns estimadores que são utilizados. Esses estimadores vão ser o MMSE, o Element-Wise MMSE e o Least Square. Tá? Nossa principal referência vai ser o livro do professor Emil Bjornson, do Jacob e do Lucas Sanguinetti. Eu vou deixar o link deles na descrição. Quem quiser baixar, fique à vontade. Eles disponibilizaram o livro gratuitamente, bem como os códigos que geram as figuras. São grandes nomes aí da área que quem tiver interesse pode seguir. E recapitulando, o modelo de sistema utilizado dentro do livro, ele se inspira no modelo de Wiener, né? Então, o que acontece? Dentro dessa ilustração, a gente pode ver que existem duas células. Existe a célula L e a célula J, tá? E cada célula comporta uma estação base e uma quantidade de usuários. Aqui nessa nomenclatura, as células e as estações base são tratadas como sinônimos. Então, o que acontece? Eu vou dizer que essa é a célula L, ou eu também posso me referir a essa célula como sendo a base station L, são sinônimos. Então, quando eu for querer analisar os canais referentes aos usuários e às estações base, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para esse canal que eu denotei aqui. Então, esse é o canal do usuário K, tá? Usuário Kzinho, tá? Esse UI ele representa User Equipment, no caso é a sigla em inglês para equipamento do usuário. O L aqui é o sinal de uplink, significa que a gente está avaliando essa figura na direção de uplink. Então, o que acontece? Quando eu quero avaliar um canal na direção de uplink, o que eu vou fazer? Eu vou analisar esse casinho aqui, ó. Eu estou com o usuário K, que é esse usuário que está apresentado aqui na figura. Esse usuário K, ele está pertencendo à célula L, tá? E ele está transmitindo informação para a base station J, ou seja, ele está atuando como um elemento interferente. Se fosse H de L de L, significaria que ele não estaria atuando como interferente, e sim que ele estaria transmitindo informação para a base station, a qual ele está para a base station que está atendendo a ele, que no caso é a base station L, tudo bem? Então, no caso, mais uma vez, esse aqui é o índice do usuário, é K, pode ser I também, em outros. A seguinte vai ver que esse K também é utilizado o I para definir o usuário. Em outras palavras, aqui o subscrito ele representa a célula que o usuário está, e o superscrito representa a célula que o usuário está mandando informação, ou a base station que o usuário está mandando informação. Se o subscrito e o superscrito forem iguais, significa que não é um elemento interferente. Se forem diferentes, significa que é um elemento interferente. Então, recapitulando esse modelo de sistema que foi visto no vídeo anterior. Então, dentro do processo de estimação de canal, também se vai utilizar o protocolo TDD, que é o protocolo utilizado dentro do Massive MIMO. Então, no protocolo TDD, o que acontece? Você trabalha com uma estrutura baseada em bloco de coerência. Esse bloco de coerência, ele é um intervalo de tempo no qual do qual o canal wireless se comporta como um canal determinístico. É como se a resposta em frequência desse canal fosse praticamente flat fading, ou seja, é como se ela não variasse dentro desse período de tempo que a gente chama de tempo de coerência. E para essa zona em que a largura de banda do canal fica praticamente constante, para essa faixa de frequência a gente chama de banda de coerência. Fazendo o produto da banda de coerência com o tempo de coerência, você vai ter a quantidade de amostras que podem ser utilizadas para transmitir dados e para fazer sinalização dentro do seu bloco de coerência. Então, quando um usuário ele adentra numa rede, ele precisa estimar, no caso, os canais
que ele vai se conectar, porque ele não tem noção de como está a disposição da rede, ele não sabe onde está a estação base, ele não sabe para onde ele tem que mandar informação, então ele precisa estimar esse canal. Ele precisa conhecer o caminho que ele tem que transmitir dados e também o caminho que ele vai receber dados. Tá? Então, relembrando que o bloco de coerência é constituído por amostras, e dessas amostras, tal D amostras são reservadas para transmissão de dados em downlink, tal U amostras são reservadas para transmissão de dados em uplink, e tal P amostras são reservadas para sinalização, que vai ser exatamente o número de amostras utilizados para se fazer a estimação de canal. E para essas amostras, a gente costuma denominar como sendo tons piloto. São esses tons pilotos que vão ser responsáveis por fazer a fase de estimação de canal. Só relembrando mais uma vez que dentro do Massive MIMO, a gente utiliza um princípio que se chama princípio da reciprocidade. Como a resposta em frequência do canal ela é constante dentro do bloco de coerência, a mesma estimativa de canal que eu faço para o downlink, para o uplink, vai servir para o downlink. Então, eu só preciso estimar o canal uma única vez. Tudo bem? Cada piloto vai ser representado por um vetor complexo, como mostra aqui no texto, né? Cada sequência piloto é denotada por feed JK. Então, considera que eu tenho o usuário K e a base station J. A sinalização que esse usuário vai trocar junto com a base station vai ser um vetor. E esse vetor vai ser um vetor complexo de dimensão tal P. Ou seja, todos os vetores que eu vou utilizar para sinalização eles vão ter o mesmo tamanho. Não vão ser os mesmos vetores, mas vão ter o mesmo tamanho, que vai ser justamente o tamanho do número de amostras que eu utilizei para criar o número de amostras que eu reservei para fazer sinalização. Cada um desses pilotos é assumido para ter magnitude unitária, no objetivo de obter uma potência constante em cada um deles. Então, isso vai implicar para a gente o seguinte: se eu tirar a norma de cada um desses tons pilotos, eu vou acabar obtendo a minha própria o meu próprio tamanho de amostras reservados para sinalização, que é igual a tal P, que em algumas literaturas também chamam de ganho de processamento. Tá? Então, dentro do processo de estimação de canal, como a gente faz para estimar um canal? A gente viu na aula anterior que quando uma base station ela recebe uma informação, ela recebe informação que vem de várias direções. Ela recebe informação tanto dos usuários que ela atende dentro da célula dela, quanto dos usuários das células vizinhas. Não tem como você controlar que os sinais das células vizinhas não vão vazar para a sua. Então, fisicamente, ela vai receber sinal de várias direções e cabe a ela lidar com esses sinais. Ela vai ter que rejeitar os sinais que ela não quer e vai ter que aceitar os sinais que ela quer. E para isso, esses tons pilotos vão ajudar bastante a gente no processo de estimação de canal, vão ajudar bastante a base station na hora de estimar os canais. Então, basicamente, o que se faz aqui? Quando eu quero estimar um canal, quando os usuários estão na fase de estimação de canal, o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente modular, no caso, os tons pilotos. Eles vão modular os elementos, no caso, esse feed JK, por um coeficiente de potência, e vão transmitir para o ar. A base station vai receber esse sinal e vai acontecer o seguinte. Então, imaginem aqui a base station J, como está aqui no índice, Y de J está recebendo um sinal. Esse Y aqui ele é uma matriz, onde essa matriz ela vai representar para a gente, no caso, os tons pilotos recebidos de todos os usuários que encaminharam. Então, o que vai acontecer? Se você observar com atenção, a base station J vai receber os pilotos desejados, vai receber os pilotos indesejados, que no caso são os pilotos da interferência intercélula,
no caso os pilotos que estão vazando das outras células, e também vai receber o ruído, tá? Então, como é que a gente denota que os pilotos desejados, eles variam de Kzinho até KJ. Esse KJ aqui, por que é KJ e não só K? Esse KJ maiúsculo, ele representa a quantidade de tons pilotos que eu vou ter, ele vai representar para mim a quantidade de usuários que eu contenho dentro que estão dentro da célula J. Tá? Então, eu tenho KJ usuários, e cada um desses KJ usuários vai enviar um piloto diferente e vai enviar um coeficiente de potência diferente também. E além disso, ela vai receber, no caso, os tons pilotos que estão vindo de todos os usuários de todas as células vizinhas. Então, notem, olha, que a quantidade de usuários de cada célula vizinha ela não é KJ, e sim é KL, justamente porque a quantidade de usuários em cada célula pode ser diferente. E de modo análogo, notem aqui que esse Lzinho, ele varia de 1 até Lzão, tá? No entanto, esse L ele é diferente de J, ou seja, aqui eu estou avaliando só as células que não estão fazendo parte, no caso da célula J, as células vizinhas, né? Estou excluindo a célula J, claro, né, na interferência entre pilotos. E esse ruído aqui, ele é um ruído que não depende das outras células, é um ruído que depende só da própria célula, da célula J. Então, o que a gente vai fazer? Caso essa estação base queira estimar o canal de um usuário I, no caso, digamos que ela queira estimar o canal do usuário I, que está na célula L, transmitindo para a célula J. Digamos que ela queira estimar um canal interferente de um usuário arbitrário. Então, o que ela faria para isso? Ela pegaria o tom piloto desse usuário e multiplicaria pelo sinal recebido. E o que aconteceria no fim das contas? No fim das contas, acabaria que... vamos tentar pegar esse somatório aqui e vamos tentar encorpar ele todinho em uma única parcela, tá? É o que está sendo feito aqui na operação. Então, digamos que eu agrupei tudinho aqui e multipliquei... agrupei tudo. Só para deixar mais claro aqui a anotação, que às vezes confunde quando passa daqui para cá. Então, eu peguei esse tom piloto, multipliquei pelo sinal recebido, e o que eu vou ter é isso daqui. Eu vou ter o tom piloto, que eu estou multiplicando o meu sinal recebido pelo conjugado do tom piloto, e eu vou multiplicar ruído, vou multiplicar e tudo aquilo que eu recebi. Tradicionalmente, o que a gente almeja dentro de um tom piloto é que eles sejam sempre ortogonais entre si. Por que a gente almeja isso? Se todos os tons pilotos forem ortogonais, vai ser muito fácil estimar o canal. Por quê? Porque esse produto só vai ser igual a tal P. No caso, esse produto só vai conseguir ser realizado quando esses vetores forem iguais. Em outras palavras, como as sequências pilotos, para quem não sabe, elas são sequências conhecidas, tanto pelo transmissor quanto pelo receptor. Ou seja, a estação base conhece os pilotos que são atribuídos a cada usuário. Ou seja, quando ela quer estimar o canal do usuário I, que está na célula L, transmitindo para a célula J, basta ela pegar o tom piloto que foi atribuído para o usuário I na célula L. Ela multiplicando o sinal recebido por isso, ela vai eliminar todas as interferências e vai receber somente o sinal que ela tem interesse. Se todos os pilotos forem ortogonais, vai ser fácil de fazer isso. No entanto, como nem tudo são flores e a vida não é cor-de-rosa, existe um probleminha bem aí que a gente já vai mencionar. Então, agora digamos que essa mesma célula queira, sei lá, estimar o sinal recebido de um usuário que faça parte da própria célula dela. Digamos que ela queira estimar o canal do usuário K na célula J, transmitindo para a célula J, seja um usuário que ela está atendendo. Utilizando o mesmo processo que ela fez para o caso interferente, ela pegaria o piloto que ela atribuiu para o usuário K e multiplicaria com o sinal recebido. Então, destrinchando um pouquinho melhor aqui para
para que todo mundo possa visualizar a expressão matemática, a gente tem uma parcela, que é o sinal desejado, caso do piloto desejado, que é o do usuário K, tem as interferências intracélulas, no caso que estão relacionadas a intracell pilots. Em outras palavras, são os pilotos que os outros usuários da célula estão enviando para a Base Station J. Por isso que aqui é izinho diferente de K. E aqui são os pilotos que estão vindo das células vizinhas, mais adicionado de ruído. Esse ruído aqui está fora do somatório. Tá, então, se esse piloto fosse ortogonal tanto aos pilotos das células da célula J, que é que ele pertence, quanto ortogonal aos pilotos das células vizinhas, isso seria muito fácil de se estimar, porque o produto interno mataria as interferências Matematicamente seria simples de ser feito. No entanto, como falei ainda agora, a vida não é cor-de-rosa e nem tudo são flores. Então, o que acontece? Como a gente falou ainda há pouco, voltando aqui ao slide, a gente trabalha no Massive MIME com o protocolo TDD. E o protocolo TDD ele utiliza os blocos de coerência. E os blocos de coerência eles têm um tamanho finito de amostras. Porque ele é produto ele é um resultado, o número de amostras é um resultado do produto de TC com BC. Ou seja, a quantidade de amostras que eu vou ter, ela é finita. Então, imaginem uma rede que eu tenho várias estações bases e dentro dessas estações bases eu tenho muitos usuários. Vai chegar um momento em que se eu ficar dando o piloto ortogonal para todos os usuários, eu não vou ter mais amostras para transmitir dados. E todas as minhas amostras vão ser utilizadas para sinalização. E pode acontecer até uma situação ainda pior, em que eu não vou ter como transmitir nem mesmo amostras para esses usuários. Ou seja, é aí que entra uma charada do Massive MIME, que também prejudica um pouco a estimação de canal, prejudica muito se for mal utilizada, que é aquilo que a gente chama de reuso de piloto. No entanto, existe uma lei, que é uma regra do polegar, que vai afirmar que apesar dessas limitações do bloco de coerência, a quantidade de amostras utilizadas para se fazer sinalização ela vai ter que ser menor que tal C dividido por 2, onde esse tal C é o número de amostras do bloco de coerência. Ou seja, a minha quantidade de amostras para fazer sinalização vai ter que ser sempre menor ou igual a tal C sobre 2. Ou seja, ela tem um upper bound para limitar ela. E a gente vai ter que trabalhar com isso. Então, considerando que a gente vai utilizar o reuso de piloto, como a gente vai estimar esses canais? Tá, então, primeiramente, assume-se que cada estação base utiliza um conjunto tal P de sequências ortogonais de piloto, no caso, onde esse tal P é o número de amostras que vão ser utilizadas dentro do bloco para fazer sinalização. Isso é uma assumption já bem tradicional. Segundo, você vai assumir que esse tal P ele vai ser maior ou igual ao máximo de L de K de L. O que isso quer dizer? Por que é máximo de L de K de L? Imaginem que eu tenho várias células, em cada célula eu tenho uma quantidade diferente de usuário, mas vai existir uma célula que tem mais usuário do que todas as outras. Então eu olho para essas células, eu olho para essa célula que tem mais usuários e confiro, digamos que ela tenha 100 usuários. Se essa célula tem 100 usuários, eu vou utilizar 100 amostras para sinalização. Eu vou utilizar 100 amostras para tons pilotos. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse vai ser o primeiro assumption. Por quê? Porque eu quero dar... Nesse assumption, eu quero que... eu não vou conseguir dar piloto ortogonal para todos os usuários da rede, compreendendo todas as células. Mas para cada célula, eu quero que a Base Station entregue pilotos ortogonais para cada usuário que ela está atendendo dentro de cada célula. E eu vou pegar esses mesmos pilotos e vou redistribuir ao longo das estações bases e todas as estações bases vão usar os mesmos pilotos para transmitir
para sinalização. Em outras palavras, eu tenho que olhar para a célula que tem mais usuários para eu ter a maior quantidade de tons pilotos possíveis para fazer sinalização. Além disso, né, como a célula que tem mais usuários e eu quero dar piloto ortogonal para todo mundo, é óbvio que eu tenho que olhar para ela, porque eles vão precisar de piloto ortogonal, né, cada usuário. E essas sequências ortogonais de piloto, esses pilotos que são símbolos complexos, eles são vetores colunas de algo que a gente chama de livro de piloto, que a gente vai mostrar a seguir. Então, o que acontece? Eu vou utilizar os mesmos pilotos, como a gente já falou, ao longo de todas as células, e a coordenação do reuso desses pilotos é dada da seguinte forma. A gente define aqui um conjunto, que é um conjunto P de J de K, onde esse conjunto de P de J de K ele vai me definir quais são as células e quais são os usuários que estão utilizando o mesmo piloto que o usuário K na célula J. Então, aqui entre parênteses, para simplificar a notação, eu teria o usuário I na célula L. Esse usuário I na célula L, ele estaria utilizando o mesmo piloto que o usuário K na célula J. Tá? Então, aqui seria P de J de K, que seria um conjunto dos usuários que utilizam os mesmos pilotos, porém em células diferentes. Então, no caso, o que aconteceria aqui? Vocês podem notar que, por conveniência, né, esse LG de K pertence a esse P de J de K. E notem também que o J de K pertence ao conjunto P de J de K. Então, esse P de J de K nada mais é do que uma simplificação para indicar para a gente quais usuários de cada célula que compartilham os mesmos pilotos. Isso é um atributo matemático para ver a expressão que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, na verdade. Então, o que tem? Aquela primeira expressão que a gente analisou ainda há pouco era uma expressão que a gente estava adotando para quando a gente queria estimar o canal do usuário K na célula J. E para isso a gente pegava o sinal recebido na célula J e multiplicava pelo piloto associado ao usuário K. Então a gente tinha essa expressão, que era uma expressão bem grande. E agora, o que a gente vai observar? Essa expressão que vai depender agora essa expressão de baixo que vai depender de P de J de K, ela é mais simplificada. Por quê? Como os usuários que fazem parte da célula J, todos eles utilizam pilotos ortogonais entre si, eles não vão afetar em nada a decodificação dos dados e nem a estimação de canal do usuário K na célula J. Por quê? Porque todos têm sequências de piloto ortogonal. Então, eu praticamente vou ignorar a presença desses intracell pilots aqui dentro do somatório e vou trabalhar só com os interferentes que vêm de células vizinhas, os intercell pilots. E para simplificar ainda mais, agora sim eu vou usar esse P de J de K, no caso, e vou simplificar esse somatório. Ou seja, eu tenho aqui agora na minha estimativa o sinal desejado, tudo bem? E eu vou ter agora aqui, interferindo na minha estimativa, somente os canais dos usuários que estão utilizando os mesmos pilotos que ele em célula diferente, ou seja, que usuário I na célula L pertence a P de J de K para todo... Perdão, sorry, eu li errado a notação. Então, assim, eu só estou levando em consideração os pilotos que estão sendo utilizados em células vizinhas. Acho que vocês já entenderam, eu estou tentando explicar 3 vezes a mesma coisa. Então, bora dar seguimento, pessoal. Então, como é que a gente projeta uma sequência ortogonal de pilotos, só por curiosidade? Existem várias formas de se fazer isso. No livro ele dá várias maneiras de se fazer. E uma das maneiras de você fazer isso é através da transformada discreta de Fourier. Você utiliza esse princípio e aí você vai
criar um livro de piloto. Cada coluna dessa daqui vai representar para a gente um piloto diferente, tudo bem? E essas colunas, elas têm que ser mutuamente ortogonais entre si, e elas são vetores complexos, são vetores colunas complexos. Todos eles têm magnitude unitária e todos eles são mutuamente ortogonais entre si. Tá. Então, dado que a gente já viu o básico do que é uma estimação de canal, a gente vai entrar primeiramente no MMSE Estimator. Então, o que é uma estimação MMSE? O estimador MMSE, ele parece muito com aquele método dos mínimos quadrados. Ele é um estimador bayesiano. E por que se utiliza o MMSE? Porque ele é um estimador bayesiano. E o estimador bayesiano, ele requer que as distribuições elas sejam conhecidas. Se a gente relembrar da aula anterior, a gente vai verificar que esse canal, ele nada mais é do que um canal Rayleigh, cuja variância é a matriz de correlação do canal. Não é que o canal seja correlacionado com os canais dos usuários vizinhos, não. Os feixes emitidos nas vizinhanças do usuário ou os feixes emitidos pela base station, eles são fachos que se correlacionam. Então, por que o MMSL é um estimador bayesiano e por que ele é bem interessante? Porque geralmente essas distribuições aqui, elas são facilmente conhecidas nas estações bases, segundo os papers lá do Emil Bjornson. Por conta disso, é fácil de encontrar essas funções de perda que são utilizadas nos estimadores bayesianos. Então, como é que funciona mais ou menos a estimação em MMSE? O estimador em MMSE, o canal estimado, que é esse H de LJ chapéu, digamos que eu queira estimar um canal interferente, ele vai precisar do sinal recebido, da matriz de correlação do canal e da matriz de correlação dos usuários que compartilham o mesmo piloto em células diferentes. E essa repetição de piloto é chamada de reuso de piloto e em alguns textos também é chamado de contaminação de piloto. Como vocês podem ver, eu tenho uma certa matriz de correlação aqui e tenho outras matrizes de correlação aqui. Vocês já podem começar a notar que quando a gente reutiliza piloto, as estimativas dos canais acabam ficando correlacionadas. Um canal acaba ficando correlacionado com o outro, o que não é benéfico para a decodificação de dados nem para uma boa estimativa de canal. Dentro do estimador MMSE também se define a matriz erro de estimação. No caso, tu tens aqui o canal real e tem o canal estimado, e a diferença entre eles é um erro. E assim como o canal cuja variância é a matriz de correlação, o erro de estimação também tem uma matriz, tem uma variância, que é a matriz de erro de correlação, que é esse Czinho. Tá, então, quais são os impactos do reuso de piloto? Então, se você comparar as estimativas do MMSE para canais intracélula, com relação a um canal estimado que está em outra célula, o que vai acontecer? Só recapitulando aqui o que eu falei. Então, se a gente fazer essa estimativa para um canal H de JJ de K para um canal HI de L de J, que está em outra célula, mas que utiliza o mesmo piloto, a gente vai acabar verificando isso daqui. Se a gente for abrir matematicamente dentro do livro, a gente encontra essa expressão. Essa expressão ela vai te indicar que se esses canais forem muito parecidos, digamos que dentro das células esses usuários tenham condições de canal muito parecidas, o que vai acontecer? Vai acontecer que esses canais eles vão se correlacionar e vão se diferenciar apenas por um fator de escala, que a gente chama de
de scaling factor. Ou seja, a contaminação de piloto ela é muito prejudicial se ela for mal feita, porque você acaba correlacionando os canais um com o outro e a estimação ela acaba perdendo performance e a decodificação dos dados é prejudicada. Tá. A gente fala que essas matrizes de correlação, que também são chamadas de matrizes de estatística ou estatística do canal, disse que elas são facilmente conhecidas nas estações bases. Mas como se faz para obter uma matriz dessa na prática? Qual método poderia ser utilizado? Um método simples é justamente utilizar a lógica dos estimadores bayesianos. Esses canais que a gente vai utilizar, que são os canais para transmitir dados, para transmitir símbolos, eles são canais variantes no tempo. E em simulações ou em medição, quando a gente está trabalhando com eles, é natural que você observe esse canal ao longo de várias realizações, ou seja, ao longo de vários instantes de tempo. Justamente porque esse canal ele é variante. Então, quando eu observo um canal desse, eu olho para muitas realizações ao longo do tempo. Então, eu olho para M realizações ao longo do tempo. E faço isso para diferentes blocos de coerência. E, de acordo com a lei dos grandes números, um pequeno número de observações é suficiente para obter uma boa estimativa. Então, vamos supor que uma estação base faça N observações independentes. Então, de tal modo, a matriz de correlação ela vai ser dada pela seguinte expressão. Essa matriz de correlação ela vai ser o produto de cada elemento da observação vezes o seu hermitiano. E eu vou fazer isso para as N observações diferentes que eu fizer desse mesmo canal. E para reduzir a complexidade da estimação, nós também podemos alternativamente olhar apenas a forma diagonalizada da matriz de correlação. Essa matriz diagonalizada ela também é essencial para outros estimadores que a gente vai ver a seguir. Então, nessa matriz diagonal, a gente vai observar apenas os elementos da diagonal principal da matriz, ou seja, os outros elementos que indicariam para a gente a correlação entre os elementos das antenas da estação base, elas são ignoradas. No entanto, quando a gente quer obter uma estimação um pouco mais robusta a respeito dessa matriz de correlação, a gente geralmente utiliza uma combinação convexa que vai utilizar tanto esse R-sample quanto esse R diagonal. Em outras palavras, quando esse R aqui ele vai depender de C, quando C for 0, significa que eu tenho uma matriz totalmente diagonalizada, e quando C for 1, significa que eu estou utilizando o R-sample, e portanto eu não estou analisando só os elementos da diagonal principal, mas estou analisando toda a correlação da matriz ao longo todos os elementos da matriz, portanto estou avaliando a correlação entre os elementos das antenas da estação base ou entre o espalhamento que existe em torno do usuário. Só recapitulando que em simulação a gente costuma usar o modelo de espalhamento local para fazer o levantamento das estatísticas dos canais. E agora a gente vai para o segundo estimador de canal, que é o Element-Wise. Se vocês observarem o Element-Wise, qual é a diferença dele? Esse estimador ele utiliza apenas os elementos da diagonal da matriz R. Portanto, cada elemento do vetor é estimado separadamente e, portanto, ignora a correlação entre a antena e os seus elementos. Por isso que o nome dele é Element-Wise, porque cada elemento da diagonal principal é calculado individualmente. Tanto que vocês podem ver aqui que nesse R de I, de L, de J, eu tenho esse MM aqui do lado, justamente para indicar que esse é um vetor cuja matriz de correlação é diagonalizada. Tá? Então, essa matriz, como vocês podem observar, comparando o Element-Wise com o MMSE, aqui eu precisaria de uma matriz de correlação completa, e aqui eu simplifico a minha estimação de canal. Claro que tem prós e contras, a gente vai ver isso a seguir. E o least square é o mais simples,
às vezes, o conhecimento das estatísticas, quase não sai, das estatísticas dos canais, eles são desconhecidos ou não confiáveis, devido a rápidas variações no ajustamento da rede ou em outras células. E por conta disso, pode ser que seja necessário a consideração de estimadores que não precisem de informações prévias das estatísticas dos canais. E nesse caso, o Least Square Estimation é o vetor que vai minimizar o desvio quadrático, esse desvio quadrático, por isso que o nome dele é Least Square. E como vocês podem ver, não tem nenhum tipo de dependência de R aqui. Tá, então aqui a gente tem a estimação, os vários estimadores, e a gente tem aqui no caso o desempenho deles em termos de performance. Na figura da esquerda, a gente tem o NMSE versus a SNR efetiva. Esse NMSL representa para a gente o erro médio quadrático normalizado. Ou seja, quanto menor esse erro médio quadrático normalizado, melhor o estimador de canal. A gente observa que o MMSE, como já era esperado, por ele ser mais robusto, ele apresenta um menor erro de estimação de canal, enquanto o Least Square, que é mais simples, ele apresenta uma maior taxa de erro, em comparação com o EW-MMSE, que é o Element Wise. No entanto, se a gente estiver observando esses estimadores para sistemas que tenham alta SNR, o Least Square já se mostra tão capaz quanto o EW-MMSE. Todas essas curvas estão no livro do professor Emil Bjornson, cujo link eu deixei na descrição. Em contrapartida, a gente observa que, em termos de número de multiplicações complexas, o MMSE se mostrou o estimador de canal com maior complexidade computacional, enquanto que o Least Square e o EW-MMSE se mostraram com uma complexidade parecida. Ou seja, se eu tivesse que escolher entre o EW-MMSE e o Least Square, eu escolheria o EW-MMSE, porque ele teve performance melhor na maior parte do tempo, apesar de que aqui no final os dois tiveram um erro praticamente parecido, mas em termos de complexidade, ele tem a mesma complexidade de outro que traz um desempenho pior que ele. Então, muito obrigado a todos. That's all, folks. I look forward to seeing you in the next video. Perdoem meu inglês. E eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Bye, bye.